Fernando, vamos para a despesa ou você quer falar alguma coisa aqui sobre a participação do Não, torcedor na receita? essa conta é importante. Eu quero chamar a atenção do pessoal para essa avaliação, que é uma avaliação que a Pluri faz, que é a gente isola as receitas que vêm direto do bolso do torcedor das demais receitas, tá? Porque venda de jogador não depende não é o torcedor que compra um jogador, né? Então não depende disso. Patrocínio, as pessoas estão, as empresas estão comprando aquela exposição do Flamengo para, obviamente, ofertar a sua exposição ao mercado de maneira geral. Não necessariamente apenas a torcida do Flamengo, né? Quando o Flamengo vai à TV, ele não é só flamenguista que assiste o jogo do Flamengo, é gente de todos os clubes e todo mundo que está assistindo está sendo impactado, né? Aquela exposição da marca está impactando todo mundo que está assistindo. Receitas com transmissão, isso varia conforme, quanto maior é a torcida do clube, maior é a receita da transmissão, verdade, mas não vamos dizer assim, não é um dinheiro que vem do bolso, né? Quer dizer, de novo, são dois times que entram em campo sempre, então a gente não considera isso como uma receita que vem diretamente do torcedor, né? Certamente uma parte sim, mas o que a gente faz é o seguinte: vamos pegar sócio torcedor, vamos pegar bilheteria, vamos pegar royalties de venda de produtos licenciados e vamos pegar pay-per-view. Porque isso aí é o torcedor que está pegando o dinheirinho dele, está tirando do bolso e está indo lá e comprando um produto, um serviço do time, né? Do time. Então, essas receitas. A gente isola essas receitas e tenta aí medir o engajamento do torcedor. E o engajamento do torcedor do Flamengo, ele está visível. 242 milhões de reais foi o total de receitas que o Flamengo teve no ano passado, que veio diretamente do torcedor dele. É um aumento aí de mais de 40% em relação ao ano anterior, né? E fez com que isso representa 24% da receita do Flamengo. Chegou a ser 37% em 2013. Por quê? Porque o Flamengo tinha também uma receita muito mais baixa naquela época, né? E o Flamengo sempre tem uma torcida boa, né? Estádio e tudo mais. Mas nesse ano foi um patamar historicamente na parte de baixo do Flamengo, 24% da receita, né? Ano passado foi 28%, mas por quê? Porque a receita explodiu, né? A receita explodiu, essa participação cai, mas são 240 milhões de reais que vem direto do bolso dos flamenguistas. Bom, vamos lá, a gente estima que a receita da torcida do Flamengo, da massa rubro-negra, nós estamos falando de 30 e tantos milhões de torcedores como primeira opção, né, como segunda opção, é um número maior que esse, certamente, mas e pela renda média, né, alocada de acordo com a distribuição geográfica desses torcedores, a torcida, grosso modo, a torcida do Flamengo, ela tem um rendimento mensal, rendimento de todas as origens, em torno de 400 bilhões de reais. É daí para cima, tá? 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais é a massa de receita da torcida do Flamengo, né? Só que aí o torcedor pega esse dinheiro, ele tem que gastar com alimentação, com transporte, com vestuário, com saúde, com educação, né, com habitação, com todas as suas necessidades. Uma parte disso, quem pode, sobra um pouquinho para entretenimento e tudo mais. O ponto central é o seguinte: uma população que tem uma receita de 400 bilhões de reais, o Flamengo participa de 240 milhões de reais desse negócio. É 0,6% ou 0,06%. Tem que fazer essa conta aí, Munir. Mas 240 milhões sobre 400 bilhões, eu acho que é 0,06% do total. Tá? Já confirmo. Acho que não é 0,1%. Zero 0,6. Não é 0,1%. Ou seja, o Flamengo, ele acessa menos de 0,1% do rendimento da sua massa de torcedores. Não dá para subir isso aí? Não dá para subir bastante?
Se o Flamengo acessasse 0,1%, 0,12% da receita, ele poderia fazer aí 500 milhões de reais de faturamento. Então, com uma torcida desse tamanho, né, é um número que vem subindo bastante, mas é um número que ainda tem espaço para ser maior. Tá? E vai crescer, vai crescer. É isso aí. Só para dizer, tem clubes no Brasil em que esse percentual passa de 50%. Os clubes do Nordeste, por exemplo, eles beiram esses números, por quê? Porque, primeiro, a receita é menor lá dos clubes, segundo, o engajamento do torcedor é muito grande, muito grande. Então, os torcedores, Fortaleza é assim, Ceará é assim, Bahia é assim. Mas à medida que você vai aumentando muito a receita, você começa a vender 300 milhões de reais de jogador e coisas do tipo, essa participação sobe. Mas há aí um espaço grande de crescimento. Fernando, a gente falou bastante de receita, vamos para as despesas, que também reflete aí esse novo comportamento também do Flamengo no mercado, né? A gente vê esse crescimento aí de 486 para 888 milhões, que a gente já conversava, o pessoal que mandou mensagem, que precisará ser reduzida aí, né, no período da pandemia, né? O Flamengo vai ter em 2020 prejuízo, né? Sem a menor sombra de dúvida vai ter prejuízo. Vai ser o primeiro prejuízo desde 2013. Olha que coisa incrível. O Flamengo a gente depois vai passar ali rapidamente no resultado do exercício, mas de novo, em condições normais, esse aumento da despesa do Flamengo, ele vou dizer que é saudável, né? Mas ele é confortável em condições normais. Com a pandemia, outra história, mas a pandemia ninguém previu, né? Por quê? Porque o Flamengo fez a lição de casa, ele reduziu o endividamento, gente. Então aí, Munir, eu já iria direto ali para baixo no endividamento, no resultado e no endividamento, que ali é que fica mais claro para o torcedor esse efeito. Porque qual é o ponto que a gente bate aqui? A gente olhou, por exemplo, fez a análise do Santos, 440 milhões de reais de endividamento líquido, né? Recebeu uma venda de 220 milhões no ano, pegou aquele dinheiro e botou no futebol. O Flamengo pode pegar 300 milhões e botar no futebol. Por quê? Porque está com o endividamento sob controle. O endividamento em relação à receita, ele é um endividamento baixo, né? Mas o Santos não pode fazer isso. Ao não pagar o endividamento, investir no futebol e não ganhar dentro de campo e garantir receitas futuras, que seria tomar um risco que você não pode correr, principalmente um clube com problema financeiro, você está rifando o teu futuro, porque você está mantendo o endividamento que vai te gerar despesa financeira, correção monetária, juros, multas e tudo mais, e isso vai tirar investimento futuro dentro de campo, né? Fernando, então, essa curva que a gente vê aqui no resultado do exercício também reflete o que foi a gestão Bandeira de Melo, né? De um comportamento financeiro do Flamengo no início até mais contido, tentando equilibrar as finanças, para agora gastar e ainda assim gerar superávit. Eu vejo o seguinte, o Flamengo teve um grupo lá atrás, muito coeso, depois quebrou em dois, né? Mas um grupo muito coeso, e essa coesão que permitiu que os caras pudessem fazer a transformação que eles fizeram. É uma coesão que a gente não vê em outros clubes, né? Mas depois os grupos racharam, mas os grupos mais ou menos pensavam a mesma coisa do ponto de vista financeiro, de que era preciso sanear o clube financeiramente, né, que a partir do momento que você saneasse o clube financeiramente, iria abrir espaço para fazer investimento no futebol, e o investimento no futebol ia trazer a alegria que o torcedor tanto queria, né? Vamos lembrar, o Flamengo era o clube que tinha 800 milhões de reais de endividamento líquido, num período em que a receita era 200, né? A gente vai ver isso logo abaixo. Então, você repara o seguinte, a partir de 2013, que o Flamengo teve 20 milhões de reais de prejuízo, de déficit, foram 64 milhões, mais 130, mais 153, mais 159, mais 57, mais 63 de superávites acumulados. Isso é dinheiro que sobra para você fazer investimento, né? Então, o Flamengo, às vezes a gente olha de fora, vê que tem uma disputa, né? Uma questão política, que eu não quero entrar no mérito, dentro do Flamengo com relação a esse, mas sorte teriam vários outros clubes se tivessem dois grupos que no final
conduziram o clube para a mesma direção. Porque o que você vê no clube é um antagonismo de posições. Tem clube que acha que você tem grupos que acham que você não tem que olhar para responsabilidade de resultado, que você tem que investir de qualquer jeito no futebol, que futebol que importa. E tem grupos que acham que você tem que primeiro acertar as contas, é o que eu acho, tá? Primeiro você acerta a conta, depois você investe no futebol. Por quê? Porque se você não acertar as contas antes, não vai ter dinheiro para o futebol. Porque você vai ter tanto endividamento, você vai trabalhar para pagar só endividamento. Então, primeiro você paga as suas contas, né? Vale para uma empresa, isso é boa gestão, né? Funciona assim, isso é manual, entendeu? Você ajusta as suas contas, depois você cuida do futebol. Você não abandona o futebol. Se você abandona o futebol, você é rebaixado, aí você perde mais receita, você entra no ciclo vicioso, né? Mas você tem que efetivamente ter na tua cabeça o seguinte: as contas você precisa ajustar. O Flamengo hoje vive essas discussões políticas e tudo mais, que é do mundo do Flamengo, o qual eu não emito opinião, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, né, sobre as particularidades da vida do Flamengo, mas me cabe aqui discutir as condições financeiras do clube e a sustentabilidade delas e o que isso gera de capacidade de investimento de campo. Porque o que interessa no final é ter dinheiro para dentro do futebol. E o que a gente vê no mundo do futebol? Atlético Mineiro, em 10 anos, 400 milhões de reais de despesa financeira. Essa despesa explica o endividamento do clube. Essa despesa equivale ao valor do investimento para fazer um estádio. É um dinheiro que não foi investido no futebol. Entende? Então, sanear a despesa é muito fundamental. Vamos colocar, Munir, vai na página do endividamento líquido do Flamengo, e aí aqui está a grande questão. O Flamengo em 2012 tinha 804 milhões de endividamento líquido, né? Equivalia a 3,8 vezes a receita. Esse número só cai. Hoje, o endividamento equivale a meio ano de receita, né? Quer dizer, é um endividamento que está dentro da capacidade do clube administrar, rolar. Nesse momento, como você não vai poder pagar a tua dívida, é um financiamento que você pode rolar, né? Você vai encontrar credores que vão topar rolar essa dívida. Né? Fernando, é legal a gente falar sobre isso, porque a gente bate muito na tecla da gestão aqui, e os últimos 2 clubes que a gente analisou também se comportam dessa forma, mas a gente falou de Bahia, a gente falou de Fortaleza, mas não sei se a gente vai ver esse mesmo cenário com outros, né? A gente vai fazer análise financeira de 34 clubes aqui, fazendo live, publicando relatório, e não é todo mundo que tem essa relação entre dívida e receita, né? Olha, nós tivemos, nesses 4 primeiros clubes que a gente analisou, o Santos tem uma situação financeira complicada, perdeu uma oportunidade agora. Bahia, Fortaleza e Flamengo estão numa situação positiva, tá? Eles estão numa situação até anormal, comparando... Fernando caiu, vamos esperar reconectar aqui, deve ter dado um problema no